Dia, a paz do Senhor. Vamos comentar sobre 1 Coríntios 9, 10, 11 e 12. A primeira fala de missão, a prioridade da igreja, pois o apóstolo Paulo, maior missionário do cristianismo, prega o evangelho e não era apenas por dinheiro. Era uma obrigação imposta por Deus. Portanto, devemos ter esta mesma conscientização missionária. Jesus ressuscitou vitorioso como o imperador do céu e da terra e disse: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando Jesus manda nós irmos pregar o evangelho, está no imperativo, porque ele fala ide. Ele não dá descrição de que você vai ou você não vai. Ele manda ir no imperativo. Todos devemos ir fazer missão. E o apóstolo Paulo fez isso com excelência e nos deixa lições maravilhosas, porque é um departamento de missão, é algo glorioso. Então, o apóstolo Paulo diz que todo aquele que luta e de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Então a palavra do Senhor, ela é maravilhosa, ela não deixa sombra de variação. Então tudo que você faz, você não faz pensando em recompensa. Quando você faz para o reino do céu, você faz inteiramente para Deus. E Paulo nos deixa essa lição maravilhosa. Faça missão com amor, faça missão por excelência, faça missão com a alma, faça missão com o coração. E a prioridade da igreja é missão. Por que a prioridade da igreja é missão? Porque a missão é ganhar almas. Missão é fazer primeiro dentro da sua casa, depois na sua vizinhança, depois na sua cidade e assim por diante. Vai se expandindo o campo missionário. Missão não é só chegar na igreja, receber uma promessa, uma profecia e achar que vai fazer uma mala e sair por aí, mundo afora, pregando a palavra. Primeiro que nós não temos nem preparo para isso. E a palavra de Deus, ela é clara. A nossa primeira missão começa dentro de nós. Primeiro nós precisamos nos transformar, ser maleável, ser moldado e depois, através da nossa mudança, ganhar os nossos e os que estão ao nosso redor e assim por diante. Ah, irmã, mas eu fui designada missionária e logo já me mandaram para o campo missionário. Amém! Louvado seja Deus! A cada um é lhe dado conforme as suas forças. E se a você foi dado um campo missionário já de início, se prepare, porque a guerra vai ser ainda maior. Talvez seja porque você não tenha um campo missionário mais estreito, ou melhor, mais perto de você, você já tenha feito antes mesmo de receber essa profecia, de receber essa promessa do Senhor. Então, seja enviado sim, porque nossa missão de ganhar almas, ela tem que existir sempre e nós temos que priorizar isso. Se o Senhor é prioridade na nossa vida, o campo missionário não é nada difícil de fazer. O Senhor, Ele traz para nós o momento certo e tudo o que precisamos falar, fazer. Porém, a nossa missão, às vezes, é a mais difícil, é a de estar ganhando a nossa família e aos do nosso redor, pois todos eles estão reparando cada detalhe da nossa vida. Então, nossa missão maior e mais difícil se faz com atitudes, porque as nossas atitudes
falam mais do que as nossas palavras às vezes. E Paulo nos deixou isso bem claro nesse capítulo 9. O capítulo 10 vem nos falar, o 9 ainda fala de lições espirituais de um atleta, porque Paulo diz que ele era um obreiro que era definido como um atleta, uma pessoa que treinada para competir. Capacidade física e habilidosa. Existem atletas para competir nos mais diversos tipos de modalidades esportivas. Da mesma forma, existem vários tipos de serviço na obra do Senhor. E cada obreiro é um atleta de Cristo, dedicado e treinado para oferecer o melhor da sua força e do seu trabalho para Deus. Um atleta, ele treina muito tempo para chegar numa Olimpíada e às vezes por segundos demonstrar o que ele treinou anos. Para Deus não é diferente. Às vezes você é trabalhado, moldado, você é preparado para você falar apenas uma palavra e esta palavra ganhar o coração de alguém. Então, quando a gente se posiciona, o Senhor, ele faz o resto. Paulo nos deixa bem claro de que ele não se vangloriava do que fazia. Ele fazia o evangelho por amor. Ele fazia porque de graça lhe foi dado e lhe foi imposto e ele não abandonou. Paulo, ele foi perseguidor e com isso a mesma garra e a mesma intensidade que ele aplicava lá, ele aplicou aqui de forma diferente. Ele foi perseguido, ele foi caluniado, ele foi torturado. Então ele sabia que ele estava pagando o preço pelo Evangelho de Cristo, mas ele sempre esteve ali, treinando, batalhando. Então, Paulo afirma que se alguém milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Pois então nós, para ganharmos a nossa coroa, nós temos que estar sempre buscando a palavra do Senhor, fazendo como Paulo, com intensidade. O homem aprovado por Deus é coroado pelo seu empenho na obra do Senhor e recebe prêmio da vitória. Tiago 1,12. Por isso devemos nos exercitar a cada dia para apresentar o melhor de nós para Deus. Deus hoje nos chama para algo profundo. Hoje Deus te chama para você entender que a palavra dele, ela é eficaz e ela transforma, mas precisamos ter respaldo, precisamos ter ela cravada no nosso coração, precisamos estar meditando nela sempre. Paulo nos ensina que o Evangelho é constância. Paulo também fala de alguns personagens bíblicos para que nós possamos o quê? Aprender que como na antiga aliança, né? E não se corromper. Você viu, alguns personagens bíblicos ilustram muitas verdades, simbolizam muitos fatos que servem para todos nós, tanto em seus acertos como em seus erros. Existem pessoas cuja imagem ficou associada a coisas ruins
e negativas, e outras cuja imagem ficou associada a coisas boas e positivas. Abel simboliza os que confiam no sangue redentor. Caim simboliza os que confiam nas obras. Enoque simboliza os santos transladados. Noé simboliza os que habitaram a nova terra, os que habitarão a nova terra. Abraão simboliza os que andam pela fé. Ló simboliza os que andam por vista. Hoje 80%, eu vou falar 99,9% andam por vista. Ismael simboliza a semente carnal. Isaac simboliza a semente espiritual. Rebeca simboliza a igreja, a noiva perfeita. Esaú simboliza a velha natureza. Jacó simboliza a nova natureza. Moisés simboliza os santos ressuscitados. Sansão simboliza o crente que tem poder e não tem testemunho. Geazi simboliza o crente que tem testemunho e não tem poder. Elias simboliza o crente que tem poder e testemunho. Em 1 Coríntios 10:11, o apóstolo Paulo escreve dizendo: Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Então, Paulo, ele se abstém em falar sobre esses grandes nomes, para nos dizer que todos esses homens têm muitos testemunhos. Porém, nós não devemos nos abster por isto. Nós devemos aprender sempre com eles. Sempre. Porque todos eles nos dão lições maravilhosas. E também Paulo nos fala aqui no versículo 10 sobre idolatria. Algo que nós temos que ter um cuidado imenso, pois o Senhor nos adverte a todo momento para não nos prostituirmos. E prostituição não é só a parte carnal. Prostituição é estar trocando o Senhor por qualquer outra coisa, por ídolos. Ídolos, não digo imagens, porque somos crentes, né, irmãs? Somos servas do Deus vivo, todo-poderoso, e não estamos aqui para dizer nada sobre ídolos, mas estamos aqui para dizer que ídolos nós criamos. Às vezes nós idolatramos uma pessoa, às vezes nós trocamos, né? Damos o lugar de Deus como ídolo a um filho, ao esposo, a um carro, à casa, a um trabalho, a um sonho realizado. Prioridade na nossa vida tem que ser Deus, porque se nós não priorizamos Deus, priorizar Deus não é falar de Deus, não é fazer para Deus. Priorizar Deus é ter tempo de qualidade com Deus. Não é 5 minutos, Deus me entende. Deus conhece meu coração. Deus sabe que eu não tenho tempo. Não é isso. Isso não é priorizar Deus. Isso é priorizar as coisas da terra, as coisas que vão ficar aqui. Quando nós priorizamos ao Senhor, tiramos um tempo de qualidade para Ele, para fazer o melhor para Ele. Aí nós não estamos entrando nesta parte da idolatria. No versículo 11, o apóstolo Paulo vai nos falar sobre mulheres, sobre a maneira de se portar, a maneira de se vestir, né? Porém, usos e costumes
que hoje nem são pregados mais, porque senão os crentes não voltam na igreja. Mas nós, como servas do Senhor, como servos do Senhor, crentes em Jesus, cristãos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, temos que ter ordem e decência no modo de se vestir, de se portar, de falar, de se comunicar com quem quer que seja, pois sabemos o Deus que nós servimos e temos que ter reverência na casa do Senhor. No mundo secular, não podemos entrar num fórum vestido de qualquer jeito, não podemos entrar em uma festa social vestido de qualquer jeito, não, conforme o casamento hoje se escolhe a vestimenta. E por que para Deus pode ser de qualquer jeito? Para Deus tem que ser, eu tenho que estar bonita, tenho que estar atraente. Atraente você tá para o seu marido, você que tem, você que não tem, se aquete. Quando você tiver o seu, tu veste assim, atraente para ele. Agora, o Senhor quer de nós santidade na vestimenta. É isso que Paulo está nos ensinando aqui. E também o versículo 11 fala da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é o momento no qual o apóstolo Paulo falou aqui, escreveu aqui. Porém, o que eu tenho para dizer deste momento é: esse é o momento que nós somos lembrados do preço que foi pago para que nós estivéssemos aqui hoje. Então pare de pensar que você é pouca coisa, que você é medíocre, que você não pode, que é você, que eles te desvalorizaram, te humilharam. Não. Diga para essa pessoa que quis te humilhar, te diminuir, o seguinte: o meu preço foi pago na cruz do Calvário. Então eu sou extremamente valiosa. Não se esqueça disso, meus amores. Somos valiosíssimas para o Senhor. Fomos compradas por preço de sangue, e a ceia do Senhor vem nos lembrar do valor que nós temos para Jesus, o único que merece todo o nosso desprendimento, cada lágrima do nosso olho, só Jesus merece. Não existe homem, não existe nada que mereça uma só lágrima, um só sofrimento, uma só alegria nossa, a não ser o nosso Senhor. Então, meu amor, seja resplandecente. É um tempo de reflexão. A ceia do Senhor é para nos lembrar o amor que Ele tem por nós. Então, tome posse dessa vitória, porque eu acho maravilhoso. Quando eu lembro disso, meu coração queima de alegria. E no 12, Paulo vem nos dizer sobre a diversidade de dons. As adversidades dos dons foi dado a cada um segundo o que o Senhor sabe que aquele vaso suporta. Não é porque nós queremos todos. Eu sei que eu também quero todos. Mas se o Senhor acrescentar a minha fé a cada dia, me der firmeza e estabilidade para estar na presença do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. O cuidado por Deus com capricho, criada por Deus. Nós fomos criados, tudo que Deus fez é perfeito e nós somos criação dele. Nós fomos feitos com capricho. Então, a importância de sermos mulheres de Deus, Paulo explicou ali de uma forma minuciosa.
e as adversidades dos dons. Estudar sobre dos dons espirituais é algo maravilhoso. A palavra dom vem do grego charisma, no singular é charismata, no plural. Os dons são talentos, habilidades dadas por Deus à sua igreja com o objetivo de servir melhor aos santos. Os dons espirituais podem ser classificados em 3 grupos: dom de revelação, dom de poder e os dons vocais. Os dons de revelação servem para orientação espiritual da igreja e do ministério na sua tomada de decisões. Os dons de poder servem para a manifestação do poder de Deus na igreja através dos sinais, prodígios e maravilhas. E os dons vocais servem para comunicar os desígnios de Deus para a igreja, no sentido de exortar, edificar, consolar o povo por meio da elocução, que é a ação de anunciar o pensamento por meio de palavras. Como Deus é lindo, gente, como Deus é perfeito. Irmãs, se formos discorrer esses 4 versículos de uma maneira minuciosa, ficaremos dias falando, pois esses 4 capítulos que me foram dados aqui, eu confesso às irmãs que eu estou sentindo uma alegria tremenda, mas foi maravilhoso. Foi maravilhoso. E eu peço a vocês que entendam que Deus tem projeto grande nessa leitura da Bíblia. Eu estou tão feliz de estar a cada dia descobrindo uma nova coisa dentro da Bíblia, que o Senhor tem me transformado cada dia mais. Por esse motivo te lembro que despertes o dom de Deus, não existe em ti pela imposição das minhas mãos. Paulo aconselhou Timóteo a despertar o dom que já havia nele. Assim devemos despertar o dom de Deus que já existe dentro de nós. Eu sou grata a Deus pelo dom que Ele tem me dado, tem me capacitado. E eu sei que o Senhor tem maravilhas para fazer. O apóstolo Paulo termina fechando o versículo 12, falando da unidade do nosso corpo. Porque nós somos um corpo. E o Paulo aqui fala de cada membro, que um querendo ser o outro. Porém, nós devemos entender que a cada um foi dada uma função e que o nosso corpo não é completo sem qualquer uma dessas partes. Assim é a igreja. Cada um tem a sua função, cada um faz parte da igreja de uma forma singular e perfeita e sincronizada. E é por isso que o Senhor os coloca, cada um no seu devido lugar, com perfeição, capacitando, usando no tempo oportuno. Receba do Senhor a graça de participar do corpo de Cristo, que é a igreja. E que o Senhor possa lhes dar entendimentos cada dia mais profundos através da palavra dele, assim como ele tem me ensinado cada dia mais a priorizá-lo em tudo. Beijo no coração de vocês. Até a próxima.